Para tirar as dúvidas dos telespectadores, está aqui comigo o advogado Antônio Carlos Gomes Júnior. Boa tarde, doutor. Obrigado pela sua presença aqui no Balanço Geral. Boa tarde, André. Mais uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com vocês. Estamos à disposição. Obrigado. Nós só temos várias perguntas aqui dos nossos telespectadores. A primeira é a Joaquina, de Valdecães, diz que trabalhou durante 4 anos como empregada doméstica em uma casa e disse que nos últimos meses não recebeu o salário. Ela quer saber como deve proceder. Bem, Joaquina, o ato de você não receber o salário é considerado como rescisão indireta. Então, você tem todo o direito de buscar as parcelas trabalhistas que você faria jus no ato da sua demissão. E, para isso, você pode contratar um advogado ou ir até a Justiça do Trabalho, lá na Praça Brasil, fazer sua reclamação pessoalmente. Mas não deixe de fazer não, hein, Joaquina? Faça sua reclamação porque é importante, né, doutor? Isso aí. A Laura, do bairro do Jurunas, diz que seu filho não foi atendido na urgência de um hospital particular. Ela quer saber quem deve ser responsabilizado por isso. Então, Laura, não está bem claro se o teu filho era conveniado do hospital ou não era, mas se ele não era, realmente não é uma questão de buscar algum direito, porque o hospital particular tem como fazer determinadas exigências, tá, para aceitar pacientes. Se ele era conveniado, aí sim é um caso de direito do consumidor, e ele vai poder acionar, através do Código de Defesa do Consumidor, o hospital para fazer jus aos seus direitos em função do plano que ele tinha. Agora, doutor, me surgiu uma dúvida. Por exemplo, acontece um acidente em frente a um hospital particular. Aquele hospital deve atender, tem que atender ou não? Ele se isenta, mesmo que a pessoa não seja conveniada? Aí sim tem uma situação de urgência e nessa situação de urgência é uma obrigação atender. Tem que atender. Tem que atender. Tá certo. Tá aí, Laura, a sua resposta. Temos a participação de um telespectador por telefone. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Charles, Ô, Charles, de que bairro você fala? do Satélite. Satélite, faça a sua pergunta. É o seguinte, eu adquiri um consórcio de uma empresa em 2005. Aí fiquei inadimplente em janeiro de 2008. Aí de lá pra cá eu não paguei mais. O consórcio, eu falei com o pessoal do consórcio e disseram que só pode me devolver o montante, que chega quase em torno de R$13.000, no final do grupo, quando encerrar o grupo. E agora em fevereiro desse ano saiu uma nova legislação dizendo que os contratos de fevereiro em diante, de 2009, você pode receber, caso a pessoa fique inadimplente. Eu queria saber se de repente tem alguma brecha na justiça que faça com que eu receba esse valor, mesmo que quebrando de certa forma o contrato, baseado nessa nova legislação de fevereiro. Tudo bem, Charles, né? Charles, é o seguinte, independente da legislação, já era o entendimento dos magistrados, dos juízes, que poderia ser ajuizada uma ação para que o participante do consórcio pudesse receber os valores antes do final, porque é um direito dele não aguardar até o final do consórcio, não é? Para receber o que ele pagou até aquele momento. Então, você pode sim buscar um advogado ou procurar um juizado especial da região onde você mora, da sua jurisdição, e ajuizar uma ação para receber os valores que você pagou até então. Basta você estar municiado com os comprovantes de pagamento das parcelas que você já fez. Agora demora muito? Olha, infelizmente, André, os juizados estão, a grande maioria, com a pauta já para outubro de 2010. Que a maior parte das demandas é de competência do juizado pelo valor, né? Pelo pequeno valor, pela pequena monta, é de competência do juizado. Então, a maioria está para outubro de 2010. Há uma promessa do Tribunal de Justiça de um mutirão que está rodando esses juizados para antecipar essas pautas ainda para o primeiro semestre. Mas até então ainda não está acontecendo em todos. É tempo demais, né? É muito tempo para ver um direito que poderia ser solucionado de maneira rápida. É verdade. Temos mais um telespectador na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, alô? Alô? Quem fala? É, seu João. Como? Seu João. João? De que bairro, João? Terra Firme. Terra Firme, qual a sua pergunta? Olha, meu filho trabalhava e ele foi para receber, saiu da empresa, foi para receber o seguro dele, faz 4 meses e ele nada já recebeu. O que eu poderia fazer? Alô? Alô? Oi. Já fez a pergunta? Eu acho que sim. Então vamos Esse lá. é seguro-desemprego o caso, é isso? Mesmo. É seguro-desemprego? É É, recebimento seguro-desemprego. Ele foi para receber, não recebeu uma parcela. E faz 4 meses já e nada dele a receber. O seguro-desemprego é um direito do trabalhador, só que é um direito que é exercido através da Previdência. Então, para que o direito possa ser exercido, é necessário que a empresa tenha cumprido as suas obrigações
diante das exigências da Previdência. Quais sejam? Recolher as parcelas mensais que a empresa tem a obrigação de recolher. Se ela não recolheu, não tem como seu filho exigir esse direito ou cobrar esse direito sem ajuizar uma reclamação trabalhista para isso. Então, se a justificativa que a Previdência está dando é que ele não pode receber porque a empresa está inadimplente ou falta alguma informação da empresa, seu filho só vai poder obrigar a empresa a fazer isso mediante uma reclamação trabalhista. Então, ele aciona ou contratando um advogado ou atermando ele mesmo pessoalmente na Justiça do Trabalho lá na Praça Brasil. Se levar no Tribunal de Justiça pode demorar um pouquinho, mas o problema se resolve, né? João, obrigado pela sua participação, viu? Nós temos mais um telespectador na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Andréia. Ô, Andréia, de que bairro você fala? Sacramento. Como? Sacramento. Sacramento, meu bairro também, eu moro aí. Um abraço para todo mundo da Sacramento. Qual a sua pergunta? Eu trabalho como diarista. Eu ganho R$300 por mês. No final do ano, eu vou ter direito a um 10º ou um agravo só? Doutor? Olha só, é importante a pergunta dela porque é uma confusão na cabeça das pessoas entre diarista e empregado. Quantos dias, doutor, é necessário para ser diarista, para deixar de ser diarista e ser empregado? Na verdade, essa caracterização ela não está em função dos dias que se trabalha, em função da forma como se trabalha. Então, se a Andréia, quando ela falta, ela mesmo assim ela recebe, se ela ganha férias, se ela recebe um 13º, se ela presta serviço exclusivamente para essa pessoa, se realmente essas condições estão preenchidas, então está caracterizado que ela tem um vínculo empregatício e por conta disso ela tem direito a todas as parcelas trabalhistas que qualquer trabalhador de carteira assinada tem. Agora, se a Andréia trabalha uma vez ou 2 vezes por semana, se ela falta, não recebe, quer dizer, ela não prestou serviço, não recebeu. Se ela tem outros tomadores de serviço dela, enfim, se está caracterizado que aquilo é uma prestação esporádica, não regular, aí, se aquilo ali não é uma coisa regular, que é uma vez ou outra, aí a Andréia não tem direito a 13º, a férias e outros direitos do trabalhador com carteira assinada. É verdade. Está aí, Andréia, a sua resposta. A Suane, do bairro de Fátima, diz que recentemente sofreu um acidente de carro e teve que se ausentar do trabalho. E quando voltou, foi demitida. Ela quer saber se isso é permitido. Suane, se esse acidente ele não foi no exercício do teu trabalho, então não é o que a gente chama de acidente de trabalho ou acidente laboral. E aí você não tem a estabilidade, você vai ficar dependendo da questão da tua licença médica. Quando você retorna da licença médica, se o teu chefe decide te demitir, não há nenhum impedimento para isso. Se o acidente não foi em decorrência do teu trabalho, você não tem estabilidade, então ele desde que pague todas as parcelas a que você tem direito, não há nenhum problema com isso. Tá certo, aí, Suane, sua resposta. Nós temos mais uma participação de telespectador pelo telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Maria. Ô, Maria, de que bairro você fala? Sacramento. Sacramento também? Todo mundo da Sacramento está participando. Maria, só pediria para você baixar só um pouquinho o volume da sua TV, que deu um probleminha no seu áudio aqui. Tá. Para você poder fazer sua pergunta e a gente poder entender direitinho aqui. Já? Tá. Pode fazer a sua pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. Meu esposo trabalha numa empresa e ele é motorista e vendedor. Só que ele ganha só como vendedor. Eu queria saber se ele tem direito, né, se ele tinha direito de receber pelos dois, como se ele trabalhasse em duas funções. Um acúmulo de função, né? Isso. Doutor? Tem sim, ele tem direito ao desvio de função, que a gente chama. É um adicional que poderá ir até 30% ou até mais do que isso, dependendo de se ficar provado da condição e da carga horária da outra jornada dele. E isso aí, ele vai poder ter até 2 anos para cobrar os últimos 5 que ele trabalhou na empresa. Então, vamos dizer, ele não quer questionar isso agora com o patrão para não ser demitido. Então, no momento que ele for demitido, ele cobra os últimos 5 anos. Ele tem 2 anos para cobrar os últimos 5. Isso se chama desvio de função. Então, procura um advogado, né? Ou através da Justiça do Trabalho lá na Praça Brasil. Tá certo. Eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo e também a sua presença aqui. Nós conversamos com o doutor Antônio Gomes, ele que é advogado. Obrigado. Muito gentilmente aceitou nosso convite para participar aqui do Balanço Geral. Obrigado, André. É um prazer mais uma vez estar aqui e parabenizar pela audiência, que a gente é bastante abordado na rua. Doutor, vi muito bem, gostei muito. Em função do programa. Muito legal. Muito obrigado pela sua presença e boa semana para o senhor, viu? Obrigado para vocês também. Obrigado. A seguir, Feira do Livro movimenta cerca de meio